Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 30 minutos. Hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro, 31 graus neste momento aqui em Porto Alegre. Também é a mesma temperatura em Gramado, na Serra. 31 graus é a temperatura, imagens ao vivo do Lago Negro, movimentação de turistas, muito calor. É mais um dia de calor intenso e temperatura elevada no Rio Grande do Sul. E como é que você está enfrentando esse calor todo, hein? Já são 2 semanas hoje desse calor com temperaturas chegando e passando de 40 graus em muitas cidades aqui no estado. E para enfrentar, você usa o quê? O ventilador? Aí vem aquele ar quente. A piscina também é bom, mas muitas piscinas estão com as águas também aquecidas. Ou você vai para debaixo da sombra, né? Pois é, conta pra gente. Vai lá nas nossas redes sociais e publique um vídeo usando a hashtag, né? É hashtag SBT Rio Grande. Vai lá, a gente já recebeu diversas mensagens e daqui a pouco a gente vai mostrar criatividade para conseguir enfrentar esse calor todo. Olha, a expectativa é de que pelo menos entre amanhã e quinta-feira a gente consiga, né, essa bolha de ar quente vai ser rompida e as temperaturas vão então amenizar um pouco. Afinal de contas, nós estamos no verão. E você também vai nas nossas redes sociais, @SBTRS, lá você vê aí o acesso e como colocar a sua mensagem, sempre lembrando, hashtag, né, SBT Rio Grande. Bom, daqui a pouco a gente então vai mostrar aqui no SBT Rio Grande todos os detalhes e, como eu disse, a criatividade, né, de quem está mandando as mensagens pra gente. Bom, e atenção, nosso primeiro destaque de hoje é o calor. 14 dias de máximas acima de 40 graus no Rio Grande do Sul. A boa notícia é que de amanhã para quinta-feira uma frente fria intensa vai trazer um refresco. Mas por enquanto é enfrentar o calor, não é verdade? Bom dia, Yasmin Luz. E aí, muito calor aí na rua, Yasmin? Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, André, eu consegui uma sombrinha e dá para dizer que tá um pouquinho agradável, porque no sol não dá para aguentar. E não se fala em outra coisa. Conta comigo, André. 1, 2, 3, 4, 5, quase 3 vezes essa mão é a quantidade de dias de calor que o Rio Grande do Sul enfrenta. Muito quente. E, André, a frase que os gaúchos mais falaram nesses últimos dias foi: que calor, também não é para menos. Aqui na Vila Assunção, de onde eu falo, 32 graus a temperatura, sensação térmica chega aos 38, mas a expectativa é que essa sensação térmica durante a tarde chegue até 41 graus. E claro, para driblar esse calor, as pessoas dependem de muitas coisas. As pessoas têm ar-condicionado, piscina, manda pra gente. Muitas pessoas, inclusive, também optam, né, André, pelo picolé. Mas o que a gente sabe é que esse calor todo também acaba trazendo algumas consequências, não só para os humanos, como também saúde, né? para os bichinhos. E a gente vai mostrar aqui no SBT Rio Grande como cuidar dos bichinhos. E não se esqueça, né, de se hidratar, André. É verdade, eu percebo que do teu lado aí tem gente aproveitando a sombra. É uma maneira de aliviar o calor. Não resolve o problema, mas alivia. Em seguida, Yasmin Luz volta com outras informações, 11h34. E atenção, um homem matou a ex-companheira e esfaqueou a filha da vítima em Sapucaia do Sul. Mais um caso de feminicídio aqui no estado. O crime teria sido motivado, sabe por quê, gente? Por causa de uma troca de status numa rede social. Esse é o destaque com ele. Oi, Lucas. Bom dia, Lucas Abate. Bom dia, André, e para todo mundo que nos acompanha. Mais um caso de feminicídio, mais uma filha que fica sem a mãe, mais uma família que é destruída por um homem que não aceita o fim do relacionamento. Esse caso, André, aconteceu em Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana, e nós conversamos com a filha dessa mulher, uma adolescente que viu a mãe sendo morta, foi agredida também e só se salvou, André, graças ao namorado dela. Daqui a pouco a gente volta com detalhe desse caso e também de outros tantos feminicídios que foram registrados apenas neste mês de janeiro. Ok, obrigado, Lucas. 11h35 e vem outro destaque direto da redação com Guilherme Roquete. Bom dia, Gui. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois a gente vai falar sobre a história de uma mãe que foi para a beira da estrada procurar o corpo da filha desaparecida há quase 2 anos.
A pista, André, uma carta escrita à mão em que a pessoa que enviou aponta quem são os mandantes e onde estaria o corpo. Essa história a gente destrincha hoje aqui no SBT Rio Grande. Até já, obrigado Guilherme. 11h35, 31 graus a temperatura em Porto Alegre. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. E atenção, coloca a sirene aí, porque tem golpe novo na praça, sabia? É o golpe da pescaria. Já ouviu? Agora imagina você entrar na sua conta digital e perceber que todo o dinheiro da sua conta digital simplesmente desapareceu. É o golpe da pescaria. Teve um caso aqui de um empresário do Vale dos Sinos. Ele perdeu mais de 100 mil reais, que simplesmente desapareceu da conta. Dinheiro que seria usado, inclusive, para pagar os funcionários. Tudo isto por um golpe em contas digitais que tem, olha, levado muito prejuízo a muitas pessoas. Já já, o Lucas Abate vai explicar para a gente e vai dar todos os detalhes e, principalmente, orientar as pessoas do que fazer e como proceder, como evitar este golpe. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h39, 31 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. E por falar em calor, o calor chegou. E quem aí está contando as horas para ir para a praia, hein? Se o IPVA de 2022 está atrapalhando o seu roteiro, então conte com o Banrisul para pegar a estrada. Você pode parcelar o IPVA, gente, em até 12 vezes e ainda conta com taxas reduzidas. Para facilitar, você escolhe por onde quer contratar. Do conforto da sua casa pelo Banrisul Digital ou Home Banking. Ou mesmo no caixa eletrônico sem enfrentar filas na agência. Olha a facilidade. É só acessar um dos canais na opção empréstimo para fazer a contratação e depois pagar o IPVA. Tudo com o Banrisul. É rápido, fácil e você pode curtir a estrada sem preocupação. Aproveite o início de um novo ano para resolver a sua vida financeira e comece 2022 com o pé direito. Quer saber mais sobre o parcelamento? Acesse banrisul.com.br/IPVA. Tá aí, dado o recado, IPVA 2022. Tá atrapalhando o seu sono? Não, o Banrisul pode te ajudar a dormir melhor. Muito bem, gente, 31 graus a temperatura agora, sensação de quase 40 graus já aqui em Porto Alegre, a sensação térmica por causa da umidade. Nós vamos direto para a rua? Já são, como eu disse, 2 semanas, 14 dias de calor passando dos 40 graus aqui no estado, em todo o Rio Grande do Sul. E agora na capital, como eu disse, temperatura também em elevação. A Yasmin Luz está onde, Yasmin? Como é que está a sensação aí na rua? Me parece que talvez a umidade tenha diminuído um pouco de ontem para hoje, mas mesmo assim continua aquele calor abafado, uma sensação muito ruim, não é mesmo, Yasmin? É mesmo, André. Olha, tá parelho em relação a ontem, viu? No calor, com esse calor, na sombra a gente consegue aguentar. Mas no sol, olha, difícil. Não consegue mais de 2 minutos. Por isso que eu brinco. Se tem aquela frase, tem um sol para cada um, por enquanto tem uma sombra para cada um também. Vou pedir para o Rodrigo mostrar que a gente está aqui na Vila Assunção e lá o pessoal aproveitou para sentar um pouco, o pessoal trazendo a família para fazer piquenique. Nesse momento aqui, 32 graus a temperatura, sensação de 38, pode chegar a 41. E dá para brincar que nem a sombra dá refresco. E aí vai dar criatividade para cada um, para espantar esse calor todo. A gente trouxe algumas possibilidades, né, André? Por exemplo, piscina, ar-condicionado, picolé, fora os itens básicos, como água para hidratar e protetor solar. A gente tem... até um leque verdade, nessa hora, André. né? Até mesmo... Com certeza, a gente brinca também, né? Às vezes está assim paradinho, faz assim com a mão que também dá uma aliviada. Cabelo preso, protetor solar e tem muitas pessoas que também acabam optando pelo chimarrão também, mesmo que seja para refrescar. Bom, André, fica também essa questão da preocupação com o calor com os bichinhos. E daqui a pouquinho a gente vai trazer todas essas informações, porque não dá para deixar de cuidar deles. Boa notícia, André, só para a gente encerrar, é que esse calor está com as horas contadas. Quinta-feira, então, já deve diminuir a temperatura aqui no estado. Pois é, que coisa boa, né? Porque, olha, são 14 dias nessa temperatura alta, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, né? A gente não consegue, não sabe para onde escapar.
E a gente pediu para o pessoal mandar, assim, como é que tem feito, né, para enfrentar esse calor todo. E nós já estamos recebendo alguns vídeos. Inclusive, tem um que inventou um ar-condicionado, assim, muito prático. Olha aí o vídeo, gente. Ele colocou... Tem o áudio dele? Tem o áudio dele? Nosso telespectador? Para refrescar um pouquinho neste calor que está insuportável. Coloquei um baldinho com gelo atrás do ventilador e ele sai o ar um pouco mais gelado do que o normal. Olha aí. Ótimo. Oi, André, aqui daí a criatividade do nosso telespectador, que usou a hashtag SBT Rio Grande. Ele colocou um baldinho, colocou gelo dentro e botou atrás ali no ventilador. Tem gente fazendo também, sabe o que, Yasmin? Colocando gelo dentro de garrafas pequenas, PET, fazendo furinho e aí põe na parte da frente do ventilador para conseguir enfrentar esse calor, Yasmin. Hein? Tu sabe, André, que até eu vou já dizer um pouquinho sobre a nossa próxima entrada. Tem cachorrinho também entrando dentro do freezer porque não aguenta de calor, viu? Uma imagem muito fofinha. Pois é, então a gente vai saber agora com a Estael Cias como é que vai ficar, afinal de contas, esse calor fechando 2 semanas. Vai até quando? Conta pra gente, Estael Cias. Oi, André. Nesta terça-feira chegaremos ao 14º dia sob a influência desta onda de calor histórica no Rio Grande do Sul. A temperatura de novo vai bater os 40 graus, especialmente entre o oeste e a região das Missões. Muita atenção, porque entre a tarde e a noite a combinação de ar quente e úmido vai formar nuvens carregadas de grande desenvolvimento vertical e volta a chover com risco de tempestades, com raios, vendavais isolados, chuva que pode ser forte, até mesmo queda isolada de granizo. Risco maior nesta terça-feira na metade sul e oeste, mas Grande Porto Alegre, norte do estado, de forma passageira isolada, também poderá ter chuva e instabilidade. A expectativa é para esta quarta-feira, quando uma frente fria se forma e consegue ingressar no Rio Grande do Sul, quebrando este bloqueio aos poucos. Então é nesta quarta-feira que temos a expectativa que a onda de calor de fato chegue ao fim. Será um dia muito abafado, o refresco só virá mesmo na quinta. Então se preparem para uma quarta-feira de chuva da tarde para a noite e com maior risco de tempestades, especialmente com risco de vendavais. Obrigado, Estael Cias. 18 graus na sexta-feira aqui em Porto Alegre. Que diferença, né? Em temperaturas máximas ali, pelo que eu vi, 25, 26 graus também. Uma grande diferença. O que é importante chamar a atenção, o risco de temporais por causa justamente dessa troca que vai ter aí a partir do momento em que a frente fria chega. Ontem, em Iraí, um dos municípios atingidos por temporal, muita gente com telhado, sem por causa do vento, né? O telhado foi arrancado, muita dificuldade para os moradores e falta de energia elétrica também. Eu ouvi hoje de manhã Camaquã, no sul do estado, diversos municípios, imagine, com o calor todo e ainda sem energia elétrica. Muito bem, gente, atenção, 11h46, agora coloca a sirene. Atenção, tem novidades do caso do farmacêutico morto na Orla do Guaíba, o Felipe. Lembram? Nós estamos acompanhando esse caso. Ele que morreu no final de semana retrasado aqui em Porto Alegre, veio da cidade de Paraí para visitar amigos. Paraí fica aqui na Serra, visitar amigos e conhecer a capital gaúcha. Foram se divertir na Orla do Guaíba. De manhã houve uma confusão, um desentendimento. Ele levou 3 facadas e morreu. Pois agora, atenção, foram identificados 3 envolvidos. O Felipe Moraes da Silva, de 33 anos, tá? Ele foi morto justamente nessa briga quando levou essas 3 facadas. A data, dia 16 de janeiro. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Guilherme Roquete. E as informações do que aconteceu, estes 3 foram identificados, mas me parece que não foram presos ainda, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, André. Bom dia para ti, bom dia para todos que nos acompanham, pois eles prestaram depoimento, então, nessa segunda-feira à tarde, na Delegacia de Homicídios aqui de Porto Alegre, mas não foram presos. De acordo com as informações, então, que eles passaram para a delegada Roberta Bertoldo, o grupo, então, ele estava nessa região da Orla, todos eles são vendedores ambulantes, eles teriam trabalhado, então, a noite inteira. Foi quando teria havido, então, um esbarrão em uma mulher que estava junto com esse grupo, com o Felipe. Então, os 3 disseram que, após esse esbarrão, houve uma briga, iniciou uma confusão generalizada lá na região da Orla. Eles teriam sido até perseguidos por esse grupo, inclusive a gente tem um vídeo em que um dos envolvidos no esbarrão aparece sendo perseguido pelo próprio Felipe. É aquele vídeo que a gente tem deles dando a volta no poste. Esse vídeo aí, ó, esse cidadão aí que está sendo perseguido
pelo Felipe, segundo a delegada Roberta, ele seria, então, um dos envolvidos nesse grupo dos 13, seria um, então, dos que prestou depoimento. Vamos ouvir o que disse a delegada Roberta Bertoldo, inclusive no início da investigação desse caso, o que ela já aponta, o que eles disseram para ela. Esse indivíduo que corre seria um dos 2 indivíduos que provavelmente se esbarraram nessa moça que acompanhava o grupo das vítimas na área da pista de skate. Muito bem, Gui, 11h48. Atenção, novidades no caso desse rapaz, 33 anos, farmacêutico, que morreu em uma briga na Orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre. E o que a gente percebe, né, então, pelo que se sabe, são 13 envolvidos. Eles teriam se apresentado à polícia, não é mesmo, Gui? Isso. Então quer dizer que a faca utilizada teria sido de um dos ambulantes, é isso, Gui? Isso. Olha no detalhe a faca ali, ó. Deixa eu te explicar então o que eles disseram também lá para a delegada, o André. Como eles informaram que teriam sido então agredidos, esse cidadão aí que deu as facadas, ele disse que agiu por legítima defesa porque o Felipe estaria então com um outro grupo de pessoas, seriam sim motoqueiros ligados a motociclistas, aliás, motociclistas, melhor dizendo, né? Seriam ligados a um grupo de motociclistas que o Felipe então faria parte, ele teria vindo para se encontrar com esse grupo de motociclistas, depois ele foi para a Orla. Houve então essa confusão toda lá na região da Orla do Guaíba e o Felipe, ele teria participado inclusive dessa confusão. Depois, esse cidadão aí que deu a facada afirmou então para a delegada Roberta Bertoldo que agiu em legítima defesa porque estava sendo agredido. Não que a tese de legítima defesa ela deva prevalecer, a delegada deixou isso bem claro quando a gente conversou agora pela manhã. É que faz parte do inquérito ouvir todas as pessoas. Eles alegaram legítima defesa, ok, ponto deles, né? O que vai ser apurado depois do inquérito? Bom, a investigação da delegacia é por homicídio doloso consumado. E se foi legítima defesa ou não, isso o inquérito depois é que vai dizer. Muito bem, a gente vai seguir acompanhando. Daí, a perda de mais uma vida na Orla do Guaíba, 33 anos, veio conhecer Porto Alegre. E fica aquele questionamento, será que vai ser reforçado o policiamento agora nos próximos finais de semana? Isso aconteceu 5h30 da manhã. O pessoal atravessou a madrugada, atravessou ali bebendo, se divertindo. Houve uma briga por um motivo, né, fútil. Um esbarrão que teria acontecido com os amigos do Felipe. E aí começou a confusão, o Felipe foi defender um deles e no meio dessa confusão, alegando aí legítima defesa, 3 facadas. E aí a pergunta, a faca veio da onde? Era uma faca pequena, estaria sendo usada por um vendedor ambulante? E isto é permitido? Não sei, questões que ficam e que certamente vão ser tratadas daqui para frente. A questão é a segurança na Orla do Guaíba, tão frequentada, cartão postal de Porto Alegre. E aí? Como é que fica, né? Como é que fica essa situação toda? Tá aí a morte desse rapaz. Veio de Paraí e voltou dentro de um caixão para a Serra Gaúcha. Deixou um menino de 6 anos, né? Uma criança de 6 anos que ele era pai e mãe ao mesmo tempo, porque a esposa dele tinha morrido, né, num acidente cerca aí de 4 anos atrás. Uma tragédia, uma tragédia. 11h51 e por falar em tragédia, coloca a sirene mais uma vez. Infelizmente, mais um feminicídio. Um homem matou a ex-companheira e esfaqueou a filha dela. Isso aconteceu em Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana. Essa adolescente de 14 anos, filha desta mulher que está aparecendo aí na tela, ela ficou ferida no seio e também no braço. O colega Lucas Abate está em Sapucaia do Sul e vai trazer os detalhes de mais este crime, mais este caso chocante de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, um número que vem crescendo, Lucas. Há índices de criminalidade diminuindo, mas o de feminicídio, a estatística mostra que tem aumentado. E, infelizmente, nos últimos dias, nós temos mostrado diversos casos de feminicídio aqui no estado. O que é que aconteceu? O que motivou mais esse crime, hein, Lucas? André, é um crime que ainda desafia e muito as autoridades, porque mesmo com todos os indicadores praticamente caindo, feminicídio, infelizmente, segue em crescimento. E esse início de ano, André, olha, por cima, a gente relembrando de casos que a gente trouxe aqui no SBT Rio Grande, pelo menos 7 mulheres perderam a vida por conta de ex-companheiros que não aceitaram o fim do relacionamento. E esse caso vem lá de Sapucaia do Sul, aqui na região metropolitana, uma mulher de 35 anos que foi atacada ontem pela manhã por esse ex-companheiro. O homem que ainda atacou a filha dela, uma adolescente que conversou com a gente, e a gente já vai ouvir
o que ela nos conta sobre o caso e também tentou atacar o namorado dessa menina. E André, uma tragédia que só não foi maior porque esse namorado estava lá e conseguiu impedir, conseguiu inclusive desarmar e afugentar esse homem. Então essa mulher é a Ana Paula Machado da Cruz, de 35 anos, morta ontem dentro de casa, estava dormindo quando foi atacada por esse homem. Vamos ouvir o que nos contou a filha dela, essa adolescente de 14 anos que, infelizmente, André, além de perder a mãe, teve que passar por esse trauma de presenciar tudo. A minha mãe botou relacionamento com outro rapaz que ela estava se relacionando. E esse Vanderlei, ex-companheiro dela, chegou de manhã falando que ela queria botar no relacionamento sério. Aí ela saiu da área e sentou do lado da cama onde eu e meu namorado estava dormindo. Aí ele pegou e chegou, tirou a arma da cintura e correu até pra perto dela e esfaqueou o pescoço dela inúmeras vezes. Aí eu pulei da cama, empurrei ele acabou acertando meu braço e meu seio. Gente, 11h54, gente, olha o que é o depoimento desta garota de 14 anos. Perdeu a mãe ontem de manhã porque o ex-namorado dela não aceitava o fim do relacionamento e não aceitou que a ex dele colocou nas redes sociais que estava começando um novo relacionamento. Esta foi a razão, o suficiente para ele invadir a casa dela, ir para o lado da cama e desferir diversas facadas, gente. Isso aconteceu ontem de manhã em Sapucaia do Sul. Nós vamos falar pelo menos de 3 casos recentes. Teve esse de Sapucaia, teve um aqui em Novo Hamburgo e teve em Três Passos também. Quer dizer, são 3 casos agora, das últimas horas, de homens que não aceitam o fim do relacionamento. Uma mulher jovem, cheia de vida, e morreu dessa maneira. Esse homem, para onde que foi? Foi pego, foi preso, fugiu, a polícia está procurando, Lucas? Fugiu, André, deu no pé logo após matar a ex-companheira, matar a Ana Paula. O que aconteceu? Ele tentou matar a filha dela, a jovem se acordou, e o namorado dela, por sorte, André, a gente pode até ouvir na sequência o que ele nos relata sobre isso, mas por sorte ele se acordou também e conseguiu impedir que ele matasse a menina, ele ia matar a filha, todo mundo. E afugentou esse homem. E desde então, André, não se tem mais notícias. Esse homem fugiu, está sendo procurado pela polícia e não tem mais notícia, não se tem mais notícia dele. André, a gente tem uma imagem, um print da rede social do que seria o motivador. Não sei se eu posso chamar assim, André, mas na cabeça desse homem que matou, que cometeu o crime, seria a motivação, o que levou ele a matar. Uma troca de status de relacionamento. Só que, André, a Ana estava separada dele já há mais de 1 ano e meio. Nesse período, ela foi diversas vezes incomodada, ameaçada e até agredida. E ela, inclusive, registrou a ocorrência, registrou Maria da Penha, tinha medida protetiva de urgência, mas isso não impedia que esse homem continuasse se aproximando e ameaçando ela. Então, o que aconteceu? No domingo à noite, a Ana mudou o status. Foi dia 23. Uma mulher solteira com direito à sua própria vida, a seguir seu caminho, mudou seu status. E isso, André, na cabeça desse maluco foi suficiente para no dia seguinte ele pegar uma faca e ir lá matar ela, tentar matar a filha e o namorado da filha. Não chega a ser. E como eu disse, André, só não foi uma situação pior porque esse jovem conseguiu defender e afugentar o homem. Então vamos ouvir o que ele nos contou. Eu me lembro que eu vi ele esfaqueando a mãe dela, daí depois ela foi tentar tirar o indivíduo que estava esfaqueando a mãe dela, e daí ela foi tentar tirar ele e ele acabou esfaqueando ela também, e daí ele viu que eu me levantei da cama, ele tentou me agredir, só que eu consegui evitar, e a faca caiu no chão e ele saiu correndo daí. Daí nós socorremos a mãe dela que estava ferida. Se não tivesse alguém lá, ele podia finalizar. Meu Deus. E esse aí, portanto, é o novo namorado, é isso, Lucas? Não, André, esse é o namorado da filha. Ah, o namorado da filha. Estava dormindo em outro ambiente. Certo.
Isso, certo. Da filha dessa menina de 14 anos que conversou com a gente também, presenciou a mãe sendo atacada e só não foi morta, André. Isso é importante a gente falar. Ela só não foi morta junto com a mãe porque esse menino, o namorado, estava lá, acordou e conseguiu desarmar esse homem, tirar a faca dele e por conta disso que o ex-companheiro fugiu, saiu correndo do local. Gente, 11h58, tá aí essa mulher. É a Ana, 35 anos de idade, há mais de 1 ano e meio já tinha terminado o relacionamento com o ex, que não se conformava. Eu não sei se ela tinha medida protetiva, mas era o caso de ter medida protetiva, porque nesse período de 1 ano e meio, ele infernizava a vida dela. E pelo visto com ameaças, chegou a agredir fisicamente a Ana. E aí porque ela mudou, coloca o status aí da rede social no domingo, começando uma vida nova, um novo relacionamento, feliz. Achou que já podia ter a liberdade individual de poder mudar o status, o que cada um pode fazer, né? É a liberdade que nós temos, não é mesmo, Guilherme Roquette? Cadê a liberdade? Aí essa mulher resolveu botar ali o status dela com um relacionamento sério no domingo, na segunda de manhã, ou seja, pelo visto todos os dias ele acompanhava o que ela fazia nas redes sociais. É o que a gente chama de stalker, né, André? Além de covarde, além de machão de meia tigela, era um stalker. E aí, para fazer o que ele fez, aí depois, ao invés de assumir o que fez, não, desaparece, sumiu imediatamente. Gente, no domingo ela trocou o status, na segunda-feira de manhã ele foi na casa dela. E veja o relato da filha, uma menina de 14 anos de idade. Se ela não tivesse junto com o namorado, sabe-se lá o que teria acontecido, ela teria morrido também. E provavelmente sim, porque essa era a intenção dele, ela ficou ferida, teve ferimento no seio e no braço. Ele se avançou por cima da ex com tudo, tanto é que conseguiu matar. Então vejam só, mais um caso de feminicídio de homem que não aceita fim de relacionamento. Mas quando que isto vai terminar, gente? Olha, André, fica muito claro aí, como eu disse ali, a tentativa de homicídio contra a filha desta mulher. Também, como se não bastasse o crime absurdo, covarde que ele cometeu, está muito clara a tentativa de homicídio, inclusive contra o namorado da filha, né? Contra o genro. Não, é uma história, gente, de um absurdo total, de uma motivação absurda que não há nada que justifique, mas para ele a motivação é porque ela mudou o status, porque ela não podia. A Ana, como muitas outras mulheres, tem situações que elas estão condenadas a não ter mais relacionamento nenhum. Ela chega a ter medo, sabe-se lá quanto tempo ela pensou antes de mudar o status dela no domingo para um relacionamento sério. Poxa, depois de 1 ano e meio, o outro sossegou, 21 anos de idade, né? 21 anos de idade. Que absurdo. Também com uma vida pela frente, entra na casa dela, invade de manhã cedo, parte para cima do pescoço dela com uma faca, parte para cima da filha dela com 14 anos, que se não fosse o namorado, essa menina teria morrido. E aí a gente fica se perguntando, o crime de feminicídio tem aumentado aqui no Rio Grande do Sul. Quantas mulheres agora, inclusive, podem estar nos acompanhando, estão vivenciando isso? Do ex que não aceita, que elas não querem mais manter um relacionamento. Aonde que há problema nisso, gente? Ô, André. Aonde que há problema nisso, Lucas? Na cabeça das pessoas, infelizmente. E a gente conversou até na semana passada com uma jovem também que foi agredida pelo companheiro bem na virada do ano, no dia 1º. E ela deixou um recado que é muito importante até para mulheres que estão nessa situação, daqui a pouco estão nos acompanhando também, estão vendo isso, que ela relata: depois do primeiro tapa, não tem volta. Deu o primeiro tapa, vai virar soco, o soco vai virar facada. André, não volta. Então, ela deixou um recado muito importante às mulheres: recebeu o primeiro tapa, sai da casa. Procura a polícia, procura algum tipo de apoio, porque o homem agressor, infelizmente, não vai parar. Esse é o primeiro sinal. E muita gente acha, foi só perdeu o controle, foi um tapa. Não pode. Isso é inaceitável. Um tapa já é ali o final, já é a demonstração total de desrespeito. Se é que sabe o que é respeito. Gente, vamos colocar mais uma vez o que disse a filha dela, a menina de 14 anos. Olha o trauma dessa garota. O trauma dessa garota. Ela conversou com a nossa equipe, conversou com o Lucas. Coloca mais uma vez aí, por favor.
mãe botou relacionamento com outro rapaz que ela tava se relacionando. E esse Vanderlei, ex-companheiro dela, chegou de manhã falando que ela queria botar no relacionamento sério. Aí ela saiu da área e sentou do lado da cama onde eu e meu namorado tava dormindo. Aí ele pegou e chegou, tirou a arma da cintura e correu pra perto dela e esfaqueou o pescoço dela inúmeras vezes. Aí eu pulei da cama, empurrei ele acabou acertando meu braço e meu seio. Gente, meio-dia em 3 minutos. Meio-dia em 3 minutos. Está aqui estourando as nossas redes sociais com as pessoas se manifestando, revoltadas com essa história. Para quem não acompanhou, meio-dia em 3 minutos agora. Esta mulher, 35 anos, a Ana, depois de 1 ano e meio ter terminado o relacionamento dela com o Vanderlei, né? É Vanderlei o nome dele? Isso, foi ter terminado 1 ano e meio. Vanderlei. Esse Vanderlei infernizou a vida dela durante 1 ano e meio. E se não bastasse, no domingo, quando a Ana resolveu assumir um novo relacionamento, ele, pelo visto, acompanhando todo dia o que ela fazia, onde andava, por onde ia, não aceitou. Coloca na tela aqui a publicação dela. Coloca na tela a mudança de status. Ana Paula Machado, em um relacionamento sério, gente, 23 de janeiro é domingo. Na segunda de manhã, na primeira hora, ele invade a casa dela. Isso aconteceu em Sapucaia do Sul. Para quem não conseguiu acompanhar, e até por causa da distorção do áudio, coloca ali o que disse a filha, né? A filha dela, que testemunhou e que ficou ferida, que quase morreu também. Coloca porque eu vou ler rapidamente o que ela disse. Porque assim, ó, é inacreditável que a gente ainda viva esse tipo de situação. Olha o que ela diz. A minha mãe botou nas redes sociais relacionamento com outro rapaz que ela estava se relacionando. E segue ela. E esse Vanderlei, ex-companheiro dela, chegou de manhã falando o que ela queria botando relacionamento sério. Olha a intenção desse homem. Ele queria influenciar, inclusive, no que ela escrevia e não escrevia nas redes sociais. Quer dizer, uma falsa ideia de controle, né? De poder interferir na vida do outro. Quer dizer, uma coisa absurda. Aí ela saiu da área e sentou do lado da cama, onde eu e meu namorado estava dormindo. Ou seja, ela foi buscar proteção junto à filha. E aí ele chegou e tirou a arma da cintura e correu para perto dela e esfaqueou o pescoço dela inúmeras vezes. Ou seja, ele estava com uma arma e estava com uma faca. Não sei se ele pegou a faca na cozinha. Aí ele pegou e chegou e tirou a arma da cintura. E aí eu pulei da cama. Aí ela diz, a filha dela, aí eu pulei da cama, empurrei ele e ele acabou acertando o meu braço e meu seio. Este é o relato desta menina de 14 anos. 14 anos, tá aí os ferimentos dela. Se não fosse o namorado dessa menina, que também foi ouvido pela nossa equipe, essa menina estaria morta também. Ela também estaria morta. E eu volto a repetir aqui e coloca na tela depois os contatos para denúncias de pessoas, de mulheres que estão sofrendo, porque assim como a Ana, tem muitas outras mulheres sofrendo nas mãos de ex, e este caso, 1 ano e meio. E o Vanderlei não largava dela, não largava da Ana. Então tá aí na tela esses números, gente, porque a medida protetiva, não sei se era o caso da Ana, porque há toda aquela história do homem, que se arrepende, que vai mudar, vou aceitar o fim do relacionamento, e não aceita. Mas ele consegue se livrar da medida protetiva, e aí vai indo, e aí vai indo, e aí vai indo. Aí acontece a tragédia. É aquela história do o primeiro sinal de agressão, que vale para tudo, gente. Isso vale para tudo. Para relacionamento de casal, para agressão de homens, como pequenas coisas que às vezes a gente vê, não foi bem assim. Não, a gente precisa, no primeiro sinal, levar em consideração. Não sei se ela tinha medida protetiva, eu não sei se ela tinha essa condição que seria muito bom que tivesse, porque ela imaginou que 1 ano e meio, não teria mais problema com o Vanderlei, não teria mais problema com ele. E por isso a nossa preocupação com essa senhora, a Ana, com uma vida pela frente, começando um relacionamento. E aí o que acontece? Acontece essa tragédia, assim como aconteceu com uma jovem em Novo Hamburgo.
Uma jovem em Novo Hamburgo, eu não estou falando de um caso aí de 2, 3 anos, agora também, gente. A mesma situação, é essa jovem que recentemente teve um bebê, Gui. Conta pra gente, Guilherme. Esse caso de Novo Hamburgo, assim, ele chama atenção pela série de elementos que estão relacionados aí com esse caso desse feminicídio. Vamos começar pelo que aconteceu, então, ainda na tarde dessa segunda-feira, quando uma equipe da Guarda Municipal se deparou com um Fiat Punto, em alta velocidade lá nas ruas de Novo Hamburgo. Os guardas municipais não entenderam do que estava acontecendo e saíram atrás desse carro que estava em alta velocidade. Conseguiram abordar esse ponto lá na frente do Hospital Geral de Novo Hamburgo. Dentro do carro se depararam então com esta jovem que a gente está vendo aí na tela, já baleada com ferimento com tiro. E ela estava sendo transportada, André, pelo esposo e pelo sogro. Enquanto então a Brigada Militar, enquanto ela era atendida, né, nessa unidade de saúde, a Brigada Militar encaminhou esses 2 homens para a delegacia de pronto atendimento. Lá eles relataram que tinham sofrido, que ela estava ferida por causa de uma tentativa de assalto. Só que o esposo disse que esse assalto aconteceu quando eles chegavam em casa lá no bairro Primavera. Já o sogro deu uma outra versão desse caso. Ele disse que o assalto teria acontecido dentro de um bar, os 2 estariam em um bar quando ela foi baleada. Com esse conflito de versões que a gente está vendo aí, André, a polícia então, depois os guardas municipais foram até a casa desta família, se depararam então com a sogra desta jovem aí que a gente está vendo agora. E a sogra, então, foi que contou a história que seria a verdadeira. Disse que o filho dela tinha atirado contra essa jovem e este homem pegou o seu revólver calibre 38, que tinha, então, 6 munições, mas uma já deflagrada, e escondeu na casa. A mulher, então, franqueou a entrada dos guardas municipais dentro dessa residência. Eles encontraram a arma e encontraram também, André, esta cápsula deflagrada dentro do revólver do suspeito. Eles foram, então, detidos, né? Foi dada a voz de prisão em flagrante para o esposo. E agora nós temos essa vítima de 19 anos, André, que não resistiu aos ferimentos e morreu logo em seguida, depois de dar entrada lá no Hospital Geral de Novo Hamburgo. Pois é. Aí, qual é a idade dela? 19 anos. Tá, e a gente tem a idade do assassino? Deixa eu confirmar aqui, no 31 anos, segundo a informação que a gente tem. 31 anos. Aí veja só, esse de 31, aquele de Sapucaia, 21 anos, tá? E eu vejo aqui que é uma outra história que aconteceu na sexta-feira em Três Passos, no norte do estado, né? A mesma situação, olha, a mesma situação. O ex não se conformava com o fim do relacionamento, agora eu me refiro a de Três Passos, sim, e que foi na boate, e ele foi lá e matou. Assim, tinha uma filha com ela, inclusive. Tinha uma filha com ela, isso no caso, me referindo no caso lá de Três Passos. E assim a gente vê a idade dessas vítimas, gente. Essa com 19, a outra com 23 anos, a de Três Passos, isso, a de Novo Hamburgo com 35. Mas a que ponto a gente vai chegar? Contando de sexta-feira até agora. 3 casos, Guilherme. André, deixa eu te contar. Lembra daquela pesquisa lá do Tribunal de Justiça que a gente comentou? É exatamente esse aí o perfil que foi identificado pelo TJ do Rio Grande do Sul. Vítimas que têm aí entre 17, 18 até 30 anos, não muito mais do que isso, e agressores na faixa dos 20 aos 40 anos. E lá em Três Passos, deixa eu te contar o seguinte, ó. Esse crime, ele foi numa boate na margem da BR-468, lá em Três Passos, no noroeste do estado. A vítima, a jovem lá de Três Passos, é a Franciele Machado, de 23 anos. Ela foi morta a facadas na noite da última sexta-feira por esse companheiro. Esse cidadão aí pegou o seu Celta, saiu de casa e foi até a boate lá. Quando ele entrou nessa boate, ele não quis saber de mais nada. Ele foi direto para onde estava a Franciele. E quando chegou lá, desferiu atacou esta jovem com uma facada na barriga. Ele fugiu do local, foi embora de lá, depois ele foi prestar depoimento, mas isso eu vou contar daqui a pouquinho. Agora, a Franciele, ela chegou a ser socorrida, inclusive para o Hospital de Caridade, mas não resistiu. A polícia está procurando por câmeras de segurança que possam ajudar nessa ocorrência, mas a gente tem a informação inicial de que ele teria agido sozinho. A polícia está investigando isso, porque ainda não está bem claro também se ele foi até lá com mais alguém. Agora,
Agora, em setembro de 2021, a Franciele registrou a ocorrência e pediu medida protetiva. Só que aí tem um detalhe, André, que quem está em casa nos assistindo e tem medida protetiva, presta muita atenção aí. Tu, mulher aí que está na tua casa e que tu tem medida protetiva contra o teu ex, olha essa história que a gente vai contar. A medida protetiva foi solicitada em setembro. Ela vale por 90 dias, só que ela perdeu a validade, no caso da Franciele lá de Três Passos, e não foi renovada. Então é muito importante que as mulheres se atentem a isso e vão procurar a polícia. Aí a gente já tem algumas observações para fazer. Primeiro, olha só um registro da Franciele lá de Três Passos, que ela é natural, na verdade, de Palmitinho, que é ali o município, Tenente Portela, Tenente Portela, que é ali pertinho, né, da onde aconteceu o crime. Essa jovem, a Franciele, deixou 2 filhos, um de 6 anos e outro de 1 ano e meio. 1 ano e meio. E pelo que eu entendi, neste caso também aí de Três Passos da Franciele, também foi uma faca. Então nós temos 3 casos envolvendo faca, não é, Guilherme? Sim, somando este caso que o Lucas nos traz, mais o caso de Novo Hamburgo e o da Franciele, a gente tem os 3 casos envolvendo faca, ou seja, arma branca. Isso também foi aferido, essa informação, esse dado também foi aferido naquela pesquisa do TJ, que a maior parte dos feminicídios são cometidos com arma branca. Pois é, então nós já temos um problema e essa pesquisa ela é muito importante, porque eu vou repetir aqui, agora não faz 10 dias, a Secretaria de Segurança aqui do Estado divulgou, né, os índices de criminalidade e o crime que vem crescendo é o crime de feminicídio. 20%. Um crescimento de 20%. Então, algo o que eu não sei, podemos até, né, sugerir, mas a gente está trazendo elementos aqui e algo precisa ser feito, Guilherme. Falta educação, na minha opinião, e também falta discutir isso em sala de aula. Às vezes a gente fala muito de cálculo de matemática e regra de português, mas isso é tema para sala de aula. Não há dúvida disso, não há dúvida da importância da sala de aula, só que o que a gente vem percebendo, esse rapaz aqui de 21 anos, que tinha esta namorada de 35, ele não aceitava o relacionamento, o final do relacionamento. Imagine, 21 anos de idade. Há 1 ano e meio, eles já tinham terminado o relacionamento. Então, há 1 ano e meio, ele não se conformava que ela não queria mais ter um relacionamento com ele. Quer dizer, cadê o livre-arbítrio? Cadê o respeito? O respeito à vida? Quer dizer, se tira a vida do outro assim, de qualquer jeito. Sabe? E pessoas que poderiam aí construir uma nova vida, partir para um novo caminho, né? Isso faz parte da vida. A vida, André, os fins de relacionamentos faz parte da vida de cada um. Todos nós temos e enfrentamos e passamos por isso. Isso é da vida, faz parte do jogo. Quer dizer, como que o rapaz com 21 anos de idade... Isso chama muita atenção, André, porque com 21 anos tu já tem uma mente propícia para cometer um tipo de crime bárbaro como esse. 21 anos, será que ele não aprendeu que a vida é assim? Que você pode manter um relacionamento? Claro, depende muito de si próprio, depende do outro. Né? Quer dizer, é uma coisa que deveria ser natural. E a gente vai continuar seguindo isso porque nos preocupa muito. Hoje são 3. Quantos mais durante a semana a gente vai estar aqui noticiando? Não dá, tem que dar um chega, tem que dar um basta nisso. A gente vai seguir acompanhando, tá aqui na tela, onde procurar. Ó, 180 é o número para atendimento à mulher. Delegacia Online, www.delegaciaonline.rs.gov.br. O WhatsApp da Polícia Civil tá aqui, 519-8444-0606. Denúncia anônima pro 190. Tem diversos canais. O que não pode mais é a gente ver mulheres morrendo porque os maridos não aceitam o final do relacionamento e crianças ficando órfãs. Essa de Novo Hamburgo tinha tido bebê há pouquinho tempo, né, Gui? Isso. Há pouquinho tempo. E 19 anos de idade. 19 anos de idade. 19 anos de idade, tinha tido bebê há pouquinho tempo. A de Três Passos, com 23 anos, deixou dois bebês, um de 6 anos e um de 1 ano e meio. E aqui a Ana de Sapucaia, com 35 anos, deixa a filha de 14 anos que presenciou a morte da mãe porque o rapaz não aceitava o fim do relacionamento, muito menos a troca de status nas redes sociais, porque ela disse ali que estava começando uma vida nova.
Nós não vamos sossegar e vamos continuar acompanhando e batalhando sim para alguma atitude, alguma mudança que dê mais segurança a essas mulheres vítimas da covardia. Da covardia. É o mínimo que pode se falar. Muito bem, gente. Meio-dia e 17 minutos, agora meio-dia e 17. Atenção, um carro simples e um casal a bordo. Até aí tudo normal. O problema era a bagagem que este casal estava carregando. Agora, o que é que eles estavam carregando? É o que a gente vai saber agora no Giro de Notícias. 200 quilos de maconha estavam sendo transportados dentro de um Clio abordado na BR-386 em Lajeado na tarde de ontem. O carro tinha a placa de Santa Catarina e foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. No banco traseiro e no porta-malas estavam os fardos. O motorista de 32 anos e a companheira de 42 disseram que pegaram a droga no Paraná e traziam para Canoas, na região metropolitana. Os dois foram presos e a droga foi apreendida. 3 homens foram detidos pela Polícia Civil em uma operação no bairro São Miguel, em São Leopoldo. A ação foi realizada no final da última semana. Um menor foi apreendido e outros 2 homens foram presos. O trio estava com 130 porções de cocaína e dinheiro. O outro homem foi preso no bairro Santa Teresa com maconha, balança de precisão e um celular. Os presos já foram encaminhados ao presídio. Meio-dia e 19 minutos, uma mãe em desespero. Após quase 2 anos, gente, 2 anos do desaparecimento da filha lá em Getúlio Vargas, no norte do estado, essa mulher busca por conta própria. Imagine o desespero dessa mãe. 2 anos à procura, 2 anos sem respostas. Ela quer saber o paradeiro dessa jovem. Conta pra gente essa história, Guilherme Roquette. A gente está falando aí, André, da Michele Rodrigues Quintana, de 27 anos. A Michele, ela tá desaparecida e aí a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, André, porque ela tá desaparecida desde maio de 2020, quando a gente ainda estava, por exemplo, lá no início da pandemia. Desde então, ela não foi mais vista lá em Getúlio Vargas. E a dona Maria, a mãe da Michele, num ato de desespero, ela resolveu fazer buscas por conta própria por aonde o corpo da filha poderia ter sido abandonado. A gente está falando aí, André, de imagens que foram gravadas aí próximo da ERS 135, que liga Getúlio Vargas a Erechim, região norte lá do estado. Imagino que tu deve conhecer também, porque circula bastante aí, André. Conheço. A gente conhece um pouco aí pela região. Nesse local aí, onde as buscas estão sendo feitas pela própria família, e eu vou dizer daqui a pouquinho por que eles foram procurar aí nesse local, é justamente aonde então ela teria sido vista pela última vez. Mas tem um outro aspecto, um outro elemento muito forte aí nesse caso, André. A dona Maria, ela disse que ela recebeu uma carta escrita à mão, com nomes dos envolvidos no crime e também com a localização exata da onde o corpo estaria. A gente está vendo aí a imagem dessa carta. É uma situação, assim, de desespero para essa mãe lá em Getúlio Vargas, André. Eu estava lendo aqui o conteúdo da carta, me lembrou o caso daquela menina lá de Soledade, a Paula, não é? A Paula de Soledade. Ó, a carta que foi enviada para a mãe dela diz, ó, garota desaparecida no passado, na noite estava em um ali não dá para ler. No táxi, depois ali, no André. Táxi, agora preso com, aí tá apagado, estava numa janta e na casa do que estava, do sítio, cuidando do sítio, abaixo do campo de futebol, na época cuidava do sítio. É uma história que lembra, não sabemos se foi feminicídio, se ela sabia demais, não se sabe, né? Porque o caso da Paula de Soledade, lembram qual teria sido a motivação, Gui? Possivelmente ela teria um relacionamento, teria um relacionamento com um dos envolvidos numa facção, mas ela teria informações privilegiadas e aí talvez pode ter sido uma queima de arquivo. Se eu não me engano, acho que foi isso aí o desenrolar que a gente teve da Paula. E ali no final da carta diz assim, ó. Campo de futebol 7, na época, cuidava do sítio, aí ali apagaram, foi esfaqueada e morta e enterrada nos matos que existem perto da moradia e a mulher não falaram, e aí tem algo, não falaram nada. Agora isso lembra muito a história dessa jovem de Soledade, a Paula, que começou um relacionamento
o namorado tinha envolvimentos, né? Tinha uma ficha extensa, tinha envolvimento com o tráfico, que é o Mica, né? Micael. E esse Micael, por ter envolvimento, ela sabia de algumas coisas e acharam melhor, né, dar um fim nela. Sim. Essa carta, que é uma carta anônima, que chegou para a mãe dessa jovem lá do norte do estado, a mãe da Michele, que não se sabe. E a polícia também não conseguiu descobrir, né, Gui? Porque a mãe, André, ela até entregou algumas cópias dessa carta aí para a polícia, só que ainda é algo que está muito incipiente. A polícia precisa fazer uma análise, é preciso fazer uma perícia, inclusive analisar a questão, né, da própria escrita. Isso também daqui a pouco até envolve o Instituto Geral de Perícias para poder analisar, né, de quem que foi essa letra. Mas a mãe, então, entregou cópias dessa carta tanto para a Polícia Civil quanto para a Defensoria Pública aqui do estado. Aquelas partes ali, André, que a gente viu na carta que elas estão borradas, ela é uma edição nossa aqui do SBT, porque a gente também não pode expor os nomes das pessoas que estão escritos ali. Dúvida, mas é algo que deixa essa mãe em mais desespero ainda, André. E a gente vê nas imagens a mãe desesperada à procura da filha. Coloca ali as imagens, gente. Imagine o desespero dessa mãe, né? Há 2 anos já, desde maio de 2020, não tem notícias da filha. Lembro que a Paula foi colocada, inclusive, dentro de um açude. Depois o corpo dela foi mudado de lugar. Olha só, isso é uma mãe buscando pelo corpo do filho. Vocês têm noção do que é isso? Tem noção do que é isso? E essa senhora entrou em contato com a gente hoje, correto? A gente conseguiu conversar com ela, é isso? A gente conseguiu conversar com ela. Olha só, com um pedaço de madeira ali, cutucando o chão para ver se tinha algum sinal. Olha o desespero. O que disse essa senhora exclusiva aqui numa conversa com o SBT? Foi uma carta que largaram na minha casa por baixo da porta. Não sei. Foi uma carta anônima. Nós estávamos fazendo uma janta na minha casa. Tinha programado essa janta com minha filha. De repente ela recebeu um convite para ir numa janta em Sertão. E de lá nunca mais eu vi ela. A dona Maria, então, nos conta que ela estava fazendo uma janta com a filha. Isso. E aí a filha recebeu o convite para ir num encontro no município de Sertão, que é lá perto. E a partir desse momento ela não viu mais a filha. Não viu mais a filha desapareceu. E o curioso disso, eu não sei como é que está a investigação, Gui, eu não sei se a gente tem essa informação, a parte do que se refere à investigação policial, porque quando a polícia não consegue ainda ter alguma resposta, é que está difícil de fechar ali, né, os pontos. Sim. E conseguir ter alguma pista. Agora, a mãe, em desespero, não esperando absolutamente ninguém, foi a campo, literalmente, para ver se encontrava alguma marca deixada pela filha. E até baseada na própria carta, né, Guilherme? Também, André. E uma dessas marcas em que a mãe também se lembra, né, e que a mãe procura por estar justamente aí nesse local, é a própria roupa que a Michele vestia no local. A mãe diz que lembra da roupa que ela estava usando. E possivelmente essa deve ser uma imagem que não vai sair da cabeça da dona Maria, né, André? A roupa que a filha saiu pela última vez, até porque não dá para imaginar que o teu filho vai sair de casa de noite para ir numa festa e não vai voltar mais. Vão se passar 2 anos e não vai voltar para casa, gente. Que isso? E olha só, essa história, vejam só. Na época da Paula, nós entrevistamos aqui a mãe da Elisa Samúdio ao vivo, não foi? Nós entrevistamos aqui no SBT, ao vivo aqui no SBT Rio Grande, a mãe da Elisa Samúdio, que estava prestando apoio para a mãe da Paula, isso me refiro ao caso de Soledade, pelo tipo de desaparecimento. Lembrando da Elisa Samúdio, que foi a ex-companheira do goleiro Bruno, né? E que o corpo dela simplesmente desapareceu, foi consumido. E a mãe da Elisa Samúdio também está ajudando a dona Maria nesse processo de tentar descobrir onde é que a filha está ou que seja o corpo da filha. Sim, se manifestou, André, e prestou solidariedade, inclusive, a mãe da Elisa, para a dona Maria. Agora, tu tinhas me perguntado também com relação à polícia, né? O que a polícia fez? Ela também já foi lá nesse local aí, na margem da ERS 135, entre Getúlio Vargas e Erechim. A polícia já esteve por lá, já procurou por pistas, já andou, mas nada foi encontrado até agora. E segue a busca pelo corpo dessa jovem, né, André? Porque até para que a polícia possa tentar apontar a causa da morte, o que aconteceu, é preciso passar por uma perícia. Claro, buscar os responsáveis.
E a mãe da Elisa Samúdio conversou com a gente hoje. Escutem. Sônia Fátima Moura, mãe de Elisa Samúdio. Quero deixar aqui o meu apoio à Dona Maria Rodrigues, mãe da Michele Quintana Rodrigues. E espero que a justiça, né, possa dar uma resposta que essa mãe tanto procura. Muito bem, tá aí a mãe da Elisa Samúdio, que todos conhecem, aquela história terrível, né? Terrível. E ela, portanto, prestou apoio para a mãe da Paula, da tragédia lá em Soledade, e agora prestando apoio também para a Dona Maria, que é a mãe da Michele. 2 anos a Michele Rodrigues Quintana, com 27 anos, desapareceu em Getúlio Vargas. E não se sabe o que aconteceu. Olha aí a Dona Maria ali, ó, de vermelho, com um pedaço de madeira, de um galho de árvore. Cavucando o chão, né? Cutucando o chão para ver se descobre se tem algum sinal da filha. Olha o semblante de tristeza e desespero dessa mulher. André, então, pra gente contextualizar, qual é esse local aí onde a Dona Maria está? A gente está falando de um local que fica na margem da ERS 135. Como eu disse ali, essa estrada ela liga Erechim a Getúlio Vargas, e foi nesse local, então, que a indicação da carta anônima que a Dona Maria recebeu apontava aonde estaria, então, o corpo da jovem, da filha dela. A gente até falou em morte, mas eu também tenho que esclarecer um ponto que eu tinha comentado antes. Não está claro ainda que a Michele está morta, né, André? Por enquanto ela está desaparecida, porque não foi localizado o corpo dessa jovem ainda. Então, assim, o que se passa na cabeça da Dona Maria, a grande interrogação e a dúvida com a qual ela convive nesses dias aí, nesses quase 2 anos. Só para encerrar esse caso, em seguida nós vamos falar do golpe. Tem novo golpe na praça, logo em seguida. Mas, Guilherme, só com relação à investigação policial, o que a gente tem de informação sobre esse caso aí da Michele? Que a polícia também já foi fazer buscas nesse local aí, mas nada foi encontrado até agora e ainda não se sabe onde está o corpo, e isso continua sendo buscado pela polícia. Tá certo. A gente vai continuar acompanhando, e a nossa solidariedade, a família, né, da Michele, aí, desespero, coitada dessa mãe, pelo amor de Deus. 2 anos, gente, que desespero, sem saber se a filha está viva, está morta, se está viva, está passando por dificuldade, onde que está. Não, desespero total. Bom, vamos mudar de assunto, 12h30 agora, 12h30. Atenção, olha o golpe na praça, mais um. Imagine a situação, vamos tentar imaginar. Você pega o seu celular, entra na sua conta digital, aí espera que ela demore e tal, aí o momento do saldo. Aí você clica para ver o saldo, você tinha ali um dinheirão aplicado e de repente vê que está 0 a sua conta. Sumiu. No caso de um empresário aqui do Vale dos Sinos, mais de R$100 mil desapareceram. Dinheiro que seria usado para pagar os funcionários da empresa dele. Tudo isso por um golpe em contas digitais que tem lesado muitas pessoas. E é o Lucas Abate que vai explicar para a gente. Lucas, depois conta como que a gente pode evitar, o que fazer, como se proteger, Lucas. E até porque, André, isso é o mais importante quando a gente traz os golpes. A gente informa para as pessoas não caírem, não se complicarem com esse tipo de situação. O que aconteceu com esse empresário lá do Vale dos Sinos e com diversas outras pessoas, André, é o que é chamado de phishing, ou em tradução dá para se dizer pescaria. O que acontece? Os criminosos jogam uma isca na internet e acabam fisgando essas vítimas. Como é que funciona, André? E no caso do seu Paulo, a gente pode ilustrar muito bem o que aconteceu. Ele tem uma conta em um banco digital, o Banco Digital Juno. Ele tem uma plataforma também que ele costuma acessar o banco. O que os criminosos fizeram? Criaram uma plataforma igual, muito parecida, mudaram algumas letras, poucas coisas. E o que o Paulo provavelmente fez, e os outros clientes também, André? Receberam algum tipo de contato, algum tipo de e-mail, e por medo de pensar que estavam complicados ou que precisariam resolver uma situação, colocaram os seus dados numa conta, num site falso. E isso bastou para os criminosos entrarem na conta verdadeira e fazerem essa verdadeira limpa, André, que passou dos R$100 mil.
Então vamos ouvir o que o Paulo nos contou sobre o momento em que ele viu a conta dele praticamente zerada. Eu recebi um e-mail que tinha sumido o dinheiro. E daí eu já mandei a mensagem pro banco, ó, não fui eu. Fui entrar na minha conta e não consegui, entendeu? E daí eu fui ver depois, cadastrar uma conta no toque, na conta, e o meu toque não estava mais funcionando. Entendeu? E daí eu não sei, eu nunca fiz um Pix nessa conta aí do Juno. E eles cadastraram o Pix e fizeram a transação por Pix, entendeu? Muito bem, para quem está chegando agora, meio-dia e 33 minutos, atenção para o golpe. Atenção para o golpe. Esse empresário perdeu mais de 100 mil reais. Agora, o que é importante ficar atento, hein, Lucas? Como que a gente pode se proteger? Eu não sei, nesse caso dele, até que ponto o banco vai ter responsabilidade, o banco dele. Né? É importante a gente orientar as pessoas. O que a gente pode dizer para tentar evitar um golpe assim? E até, André, o banco já se manifestou, disse que vários clientes, 0,4% das contas do banco sofreram algum tipo de invasão, mas que essa invasão aconteceu por meio de terceiros. O que supostamente aconteceu, André? A investigação ainda, claro, está em andamento. Mas criaram um site igual ao do banco. E essas pessoas, essas vítimas, por engano, incluíram seus dados ali. Então, o que é importante cuidar? Quando vai acessar qualquer site, qualquer aplicativo, responder algum e-mail, cuidar se é o site oficial. Como é que se faz isso? Lê lá o www. Vê se está tudo certinho. Tem também, André, uma dica nos navegadores, que é onde a gente acessa os sites, um cadeado também que demonstra que o site é seguro. E principalmente, e isso vale para todos os golpes, André, desconfiar. A proposta é boa, tem baixos juros, o rendimento é alto, desconfia. Faz o seguinte, liga lá para o banco, pega o canal que você costuma receber atendimento, liga para confirmar se de fato é dali que vem aquela proposta. E de preferência com alguém que você conheça do banco, né? O seu gerente, porque daqui a pouco eles até criam uma falsa central, que já aconteceu, e aí confirmam sim, é verdade, é tudo certo, tudo tranquilo, e não é. Né? Então, aquelas dicas ali na tela são muito importantes porque elas são coisas básicas para a gente ter cuidado. Sempre desconfiar de links e mensagens recebidas. Se você quer entrar no seu banco, vai lá e entra direto no banco. Não usa um link por e-mail ou por rede social, porque aí isso é um perigo muito grande. Tá? Então, sempre desconfiar desses links, porque é nesses links, né, que te leva para a página, que é aí que mora o perigo. Não clicar em promoções vantajosas, tem que ter muito cuidado nessas promoções. Não incluir dados em nenhuma plataforma, mesmo que pareça oficial, né, Lucas? Se caiu no golpe, comunique imediatamente o banco e a agência que recebeu a transferência. E é claro, como sempre, registrar o boletim de ocorrência, né, Lucas? Deixa eu dar um exemplo rapidinho, a gente já ouve o delegado, sobre essa questão dos links, André, porque é preciso estar atento. Vamos supor que você decidiu criar um banco, o Banco André Har. Tá. Aí vai ter o site andrehar.com.br. O teu RAR é H-A-A-R. Certo. Aí eu, André, que sou o golpista, eu vou querer enganar teus clientes. Tá. Aí eu crio lá o site andrehar, com um Azinho a mais ali, ou um R a mais, ou sem o ponto. Copia o site tudo igual. A pessoa, muitas vezes desatenta, vai clicar, vai ver que é o site que ela está acostumada e quando ela for fazer o login no meu site falso, ela vai me entregar o usuário e a senha dela. Aí eu vou no verdadeiro, entro e pego todo o dinheiro. Então, por isso, estar muito atento é importante. Ler com atenção o link. Daqui a pouco desconfiou, procura lá no Google, vê se é isso mesmo. Recebeu o link, não entra por ele. Entra direto no navegador, na página que você está acostumado. Então, isso é uma questão bastante importante, André. Eu acho que a gente conseguiu ilustrar muito bem para quem está em casa. Agora sim podemos ouvir o que diz o delegado Rodrigo Zucco, que está à frente dessa investigação de Campo Bom.
que a quadrilha faz? Ela cria contas falsas, esse dinheiro chega nessa conta em nome de laranjas, pessoas que perderam documentação, né, pessoas que estão sendo usadas os documentos delas, e já repassam para outros bancos, dificultando cada vez mais, né, o rastreamento, a localização e o bloqueio desses valores. Sempre, o primeiro ato de quem for vítima, seja do golpe do Pix, seja desse golpe como aconteceu agora, é quando a pessoa detectar que foi vítima de um golpe, ela comunica imediatamente o seu banco e o banco que está sendo usado. 12h, 37 minutos, pode colocar a sirene. Mais um golpe na praça, que é o golpe da pescaria. E agora o delegado Zuco falou no golpe do Pix, né, que não é o nosso foco aqui, mas a gente pode rapidamente dizer como que ele acontece, porque tem muita gente que não conhece, afinal de contas o Pix ele é recente, né? Aí agora eu vou ser o golpista, tá, Lucas? Eu sou o golpista e aí eu mando um Pix, né, no valor, aquele Pix programado, não aquele instantâneo, né? Um Pix programado para o dia seguinte no valor de R$1.000. Eu mando para a conta do Lucas Abate. Aí digamos que eu, golpista, né, faço parte da encenação, ligo imediatamente para o Lucas e digo: o senhor é o Lucas Abate? Alô, o senhor é o Lucas? Responde, Lucas. Eu mesmo. Ah, Lucas, meu nome Eu mesmo. Quem fala? Meu nome é André. Seu Lucas, posso falar com o senhor? Estou lhe atrapalhando. O senhor não sabe o que aconteceu. Posso falar um pouquinho? O senhor me dá atenção porque é urgente. Claro. Eu fiz um Pix para sua conta e tá aqui o comprovante. Mandei ali o comprovante. Recebeu o comprovante? Tá. Só que é o seguinte, eu errei. Bem que eu vi um que eu recebi aqui R$1.000 e não sabia do que era. Seu Lucas, eu sei que o senhor deve ser uma pessoa generosa, o senhor vai compreender, eu me atrapalhei aqui, coloquei esse valor na sua conta, mas não era na sua conta. Então, por favor, o senhor tem como me ressarcir desse valor? Eu lhe peço desculpa, mas eu preciso, porque eu tenho que encaminhar esse dinheiro para comprar remédio, é urgente. O senhor pode me fazer o pagamento? Tá aqui, ó, eu mostrei para o senhor, só que a data tá para o dia seguinte. Então, o senhor pode me fazer esse pagamento urgente, porque eu preciso comprar remédio para minha família. O senhor pode me devolver esse dinheiro? Certamente, seu André, claro, sem problemas. Recebi aqui bem que eu vi que não tinha nada. Pois é. Já vou depositar aqui para ti. Muito obrigado, muito obrigado. E aí tudo é feito com a data programada para o dia seguinte, ou seja, nada saiu da conta e entrou na conta do Lucas. E aí o Lucas, uma pessoa bondosa, generosa, vai e deposita na conta do André. E aí tá feito o golpe. Então esse é o golpe do Pix. Espero que a gente tenha conseguido explicar. Não é verdade, Lucas? André, esse caso do Pix, do phishing, que é a pescaria virtual, outros tantos golpes. A lei que serve para tudo, André, desconfiar, sempre. A vantagem é boa, o benefício é bom, o juro é baixo, o rendimento é alto, desconfia. Não existe almoço grátis, até uma frase foi usada pelo delegado Rodrigo Zucco. Não existe almoço grátis, sempre alguém vai querer tirar uma vantagem. Muito bem, dada a dica, a gente segue acompanhando, portanto, muito cuidado. Nas nossas redes sociais também nós temos aí essas orientações para o pessoal não cair no golpe. Não cair no golpe. E olha, porque golpe, vou te dizer, tem e de sobra. Agora, 12h40, atenção! A Polícia Civil indiciou a ex-funcionária de uma rede de farmácias que gravou um áudio com orientações preconceituosas para a contratação de funcionários. E o Guilherme tem as informações pra gente, né, Gui? Exatamente, e ela vai responder pelo crime de homofobia, André, enquadrado dentro aí da nova lei de racismo. Esse crime, ele, no caso de condenação, prevê uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. A gente está falando aí, André, de um caso que repercutiu em outubro do ano passado, quando os áudios com orientações dessa gerente de marketing, que teriam sido repassados por uma rede social, viralizaram. Na época, a mulher não teve o nome divulgado pela própria polícia. Ela seria, então, coordenadora da rede de farmácia São João, lá em Imbé, no litoral norte. E aí, a coordenadora começava dizendo, então, sobre a aparência daquelas pessoas que deveriam ser as contratadas pela empresa. Vamos ouvir o primeiro áudio. Pessoas muito tatuadas, vocês sabem que a empresa não gosta. A questão piercing na língua, no nariz, na testa, não pode. A gente lida com saúde, né? Pessoas muito gordas.
E aí, André, depois, inclusive, a própria rede de farmácias chegou a afirmar que essa gravação seria falsa, mas enfim. Vamos ouvir agora, André, o trecho com o qual ela vai ser, então, indiciada pelo crime de homofobia. Cuidem as aparências, cuidem as aparências. Se pegar alguém de um, né, com todo respeito, viado e tudo mais, tem que ser uma pessoa alinhada, né, que não vire a mão, desmunheque, fale, né. E aí, André? Esse é o trecho, portanto, que ele, de fato... Olha, é o seguinte, e a gente vive num momento, sabe, uma pessoa também não pode ser tão ingênua assim. Quer dizer, você fazer uma gravação como ela fez, como essa, com a responsabilidade, mais do que isso, com a consciência, que se fala tanto nisso, está na hora das pessoas se darem conta, né, de que essa coisa precisa acabar. Não dá mais, não dá mais. Ela ainda diz assim, com todo respeito, não, isso está, assim, desrespeitando. Quer dizer, então, pelo amor de Deus, isso aconteceu agora, há pouco tempo, há poucos meses. Houve aí um período de investigação e se concluiu. A farmácia inicialmente, talvez até por não acreditar que alguma funcionária pudesse, né, ter alguma atitude como essa, inicialmente até disse que não, mas depois prestou todo o atendimento necessário na investigação policial. Agora, é o tipo de coisa que não se aceita mais, é inaceitável. E a gente não vai nem entrar aqui em detalhes, mas é um tipo de comportamento que não... E essa, certamente, esse indiciamento, certamente vai trazer à tona e vai alertar muitas pessoas também. Ao mesmo tempo, ela é educativa, Guilherme. Com certeza. E, André, tu bem disseste, não cabe mais esse tipo de postura. E outra, olha quantas pessoas acabam podendo ficar sem emprego simplesmente por uma coisa que daqui a pouco a empresa quer moldar, quer dizer, quer determinar, coisa que ela não tem que dizer isso, na verdade. Agora, André... É como se usando ali aqueles... Eu não vou repetir, tá? Usando aqueles termos que ela usou ali, como se isso fosse interferir no atendimento, no conhecimento, na atenção ao cliente, né? Essa coisa que a gente, e eu acho que isso faz a gente refletir muito sobre isso, Guilherme, essa coisa do visual. Gente, tem coração atrás do visual, tem coração atrás da imagem, tem vida, tem famílias, é isso que a gente tem que olhar. Detalhe, se é piercing, se é isso, se é aquilo, se é mão, pelo amor de Deus. André, e esta mulher, então, ela acabou sendo demitida por justa causa. A investigação da polícia está correndo na delegacia, então, lá do litoral. O delegado Antônio Rax, ele está, então, dando sequência nessa investigação. Mas a mulher agora está respondendo em liberdade esse caso, né? Não teve prisão preventiva, até porque também não enquadrava em nenhuma situação. Mas ela responde sim em liberdade e isso aí vai adiante ainda, André. Agora, o que eu digo assim, e para a gente encerrar o assunto, em seguida a gente vai falar sobre a previsão do tempo, Guilherme, é que as pessoas se deem conta. A gente não está pedindo para que elas não falem, a gente está pedindo mais do que isso. Que elas se deem conta que uma atitude como essa e de que um pensamento assim já está completamente ultrapassado. Então não é só a atitude, não vou falar porque eu vou me complicar. Não, a gente quer que a pessoa tenha consciência que ela não vai falar aquilo porque não cabe mais. Tem muita coisa muito mais profunda, como eu disse. Tem, né, por trás do piercing, da mão, disso ou daquilo, André, tem almas, tem vidas, tem trabalho, tem dedicação. É a mesma coisa que se tu chegasse aqui na televisão e dissesse assim, eu não quero o Guilherme lá porque ele é careca e ele é feio, mas ele não sabe passar informação. Não, gente, isso não é a mesma situação. Não há cabimento, realmente não há cabimento. Obrigado, Gui. Agora, 12h e 46 minutos, 31 graus a temperatura. A gente vai falar sobre os cuidados que a gente deve ter com os bichinhos de estimação. A colega Yasmin Luz está num dos lugares mais fofos do mundo, dá para dizer assim, que é uma creche pet. E por que a gente tem chamado a atenção? Nós estamos aqui há 2 semanas com calor de quase 40 graus. O nosso corpo já está durante muito tempo sentindo muito calor, né? Nós humanos ainda nos protegemos, mas a gente tem que ter atenção com o nosso bichinho também, com o nosso animalzinho, com o nosso pet. E é essa atenção que a gente quer que as pessoas se deem conta, afinal de contas, desculpe a redundância, afinal de contas são 14 dias de temperaturas extremas, né, Yasmin?
Isso mesmo, André. Olha, já tô cheia de amigos aqui na clínica veterinária que fica na Avenida Venceslau Escobar, na Zona Sul de Porto Alegre, porque olha, tá calor para cachorro, calor do cão, a gente já ouviu todas essas expressões, né? Mas nem todos os tutores se preocupam. E antes da gente conversar com a doutora Júlia, eu vou pedir pro Rodrigo mostrar aqui o Olavinho, que o Olavinho estava se refrescando. Olha o Olavinho com seu aí. picolé de água de coco. Olavinho, que é muito conhecido da nossa editora Eliane. Bom, André, só que antes da gente passar alguns cuidados, a gente teve um caso que chamou muita atenção no começo desse ano, que policiais militares quebraram o vidro de um carro para salvar um cachorro que foi deixado dentro de um veículo fechado aqui no estado vizinho, em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. E sobre isso, a gente vai conversar com a doutora Júlia Paim, que é médica veterinária, para saber o que a gente faz, para saber quando passou o calor extremo para o cachorro. Doutora Júlia, bom dia. Obrigada por participar com a gente. Bom dia, tudo bom? Então, a gente tem que se atentar, tá? A raças braquicefálicas, que são os cachorrinhos de fuço curto, pugs, bulldogs, porque anatomicamente eles já são mais suscetíveis a problemas respiratórios, tá? Então, no verão, nesse calor intenso, eles podem ter dificuldade para respirar. Então, assim, dobrar a atenção, né, nesse calorão, em hipótese nenhuma, deixar o animal dentro do carro, fechado, com os vidros fechados, sempre com o ar-condicionado ligado, senão vai causar hipertermia e o animal pode ir a óbito. Por exemplo, se eu estou dentro de casa e o meu cachorrinho passou mal, o que eu tenho que fazer? E até ajuda a chegar também, o que a gente faz? A gente tem que tentar baixar a temperatura corporal dele, né? Então a gente vai oferecer água gelada, a gente vai molhar o animalzinho com água gelada, pode molhar com gelo também. A gente vai colocar ele na frente do ar-condicionado ou do ventilador. Doutora Júlia, recomendações para evitar aquelas chamadas situações perigosas. Elenco uma delas que é justamente o bichinho ser levado para passear nesse calor do meio-dia. Evitar passeios nos horários mais quentes, tá? Ou quando o sol tá batendo. Indica o tutor que tire o chinelo, coloque o pé no chão para sentir a temperatura. Lembrando que o animalzinho, o cachorrinho, ele não usa sapatinho, né? Então ele pode ter queimadura nos coxins, nas almofadinhas. Disponibilizar sempre água fresca. Pode colocar gelo, pode fazer picolé. Sempre sombra, ventilador. E uma coisa, por último, mas não menos importante, protetor solar, né? Colocar o protetor solar nos animaizinhos de pele mais clara, de pelo branco. E lembrando que existe um protetor solar específico para cães, não é o mesmo que a gente usa. Ótimas dicas. Obrigada, doutora Júlia Paim, que é médica veterinária aqui da clínica veterinária que fica na Avenida Venceslau Escobar. E chamou a atenção, né, André? Tu viu o pessoal aqui aproveitando a piscininha, o picolé, sendo muito bem tratado, porque olha... Calor para cachorro. Olha aí, que vida de cão, André. Hein? Olha a mordomia. Um banho de piscina, um picolé de água de coco, é isso? É um picolé de água de coco que é muito simples de fazer, né? Até uma boa orientação, né, Yasmin? Um picolé de água de coco que vai devolver os nutrientes aos animais. Agora, o que seria bom a gente saber, se tiver tempo ainda, Yasmin, os primeiros sinais de que o animal ele não está bem por causa da alta temperatura, porque tem gente que põe no ventilador, põe no ar-condicionado, a água às vezes, como disse a doutora, a água quente, a temperatura ambiente é muito alta. Então, quais são os primeiros sinais de que o cãozinho, o animal, o bichinho de estimação não está bem? Vamos falar aqui com a doutora Júlia, quais são os primeiros sinais que o bichinho dá quando ele não está bem? Ele vai começar com uma respiração abdominal, né? Ele vai começar a ficar ofegante, língua para fora, respiração curta. Ele também pode começar com salivação extrema, ele pode começar a babar, né? Tem diferença nos sinais para as raças ou é isso mesmo? Não, vai ser semelhante para todos os animais. André, mais alguma pergunta? Não sei se tu é cachorreiro, mas eu já tô aqui com a roupa cheia de pelo, porque antes de entrar no ar eu tava com eles no colo. Olha o Lavinho. Não, é que essa é uma dica que, assim, ó, isso é muito simples todo mundo fazer. Ah, eu não tenho uma bacia, dá para pegar um balde, né? São coisas que nós temos acesso e que todo mundo tem, mas é uma maneira de proteger os bichinhos. Por exemplo, a água dos cães. Não adianta deixar o dia inteiro a água parada, porque ela vai virar na temperatura ambiente, que pode chegar a 30 e poucos graus. Então não adianta dar uma água quente para o bichinho. Então são coisas que a gente pode em casa. Quem tiver condições, por exemplo, água de coco, congelar e dar como picolé. Ah, não tem dinheiro para comprar água de coco? Mas faz com água mesmo. É um refresco, daqui a pouco põe algum sabor. Então são coisas que elas são acessíveis para todos, né, Yasmin? E que a gente espera
a gente vai ter ainda mais dias mais quentes, né? Estamos no verão, mas essa onda de calor, ela vai encerrar, é para encerrar na quinta-feira, mas é uma dica que ela serve, né, sempre, todos os dias, para esses cuidados com os bichinhos. Alguma coisa especial para colocar na água? É a água pura, hein, Yasmin? Doutora, o André pergunta lá do estúdio se tem alguma coisa para botar na água dos bichinhos, para fazer até picolé também, se pode ser só água. E tem uma outra questão que também chega dos nossos colegas, é se essas recomendações também valem para os gatinhos. Então, a gente pode colocar gelo normal, tá, na água. A gente pode também fazer picolé com sachêzinho, aquele sachêzinho de ração pastosa, a gente pode colocar no congelador para fazer um picolé. A gente pode usar frutas permitidas, né, para o consumo dos animais. Em relação aos gatos, também deixar no ar-condicionado, ventilador ligado, água gelada, seguem os mesmos cuidados, Pois tá? é, e aí, Yasmin, Ou seja, olha o importante é cuidar, André. Cuidar aí, assim, ó, quem tem passarinho, até é bom perguntar, a gente está falando aqui de cão, né, mas serve também para os gatos, para os passarinhos também, jogar uma água e trocar água. A água, isso é para todos, né, precisa ser uma água fresca. Água fresca, sombra, hidratação é o essencial e uma temperatura o mais próximo possível da temperatura normal, que seria uma média de 23 graus. Então são cuidados básicos com todos os tipos de animais. Olha só que coisa bonitinha. Cadê o Olavinho? Manda um beijo do tio aí. O Olavinho tá aqui, ó, no colo da doutora Júlia. Olha, vou pedir pro Rodrigo até mostrar. Tentei pegar o Olavinho, mas o Olavinho tá tímido, então não tá rolando. Olha aí. Aí o Olavinho. Valeu. Obrigado ao pessoal aí. E essas dicas, elas são importantes, porque afinal de contas todos nós temos acesso, né? É o cuidado com o animal, é o cuidado com o sol, com a exposição, muita hidratação. E esses são cuidados, portanto, extremamente importantes, já que nós estamos aí há 14 dias com temperaturas altas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem ambiente fresquinho. Vou entrar naquele quarto ali, que ali eu vou me refrescar. Não tem. O banho de casa é uma água quente. E por aí vai. Dada a dica, muito obrigado, Yasmin. E obrigado à equipe aí que nos recebeu. 12h54 minutos. Como é que você está enfrentando o calor, hein? A gente perguntou no início do SBT Rio Grande. E a gente vai dar uma olhada agora nas imagens enviadas pelos nossos telespectadores. Eu acho que tem muita criatividade por aí. Vamos ver. Oi, Andréa, tudo bem? Eu sou a Rita aqui do bairro Navegantes e para me refrescar nesse calor escaldante que tá fazendo, só tomando uma água bem geladinha. Tem que se hidratar bastante, porque nesse calor é só com uma água bem geladinha para se hidratar. Só assim para fugir do calorão. Eu que tô trabalhando no dia de hoje, então é só assim mesmo para fugir desse calor. Oi, André, para amenizar esse calor, só curtindo mesmo com a galera pet na beira da piscina. Oi, André, eu sou o Iago Marrone aqui de Sapucaia. E eu sou o Hélio Dutra. E nesse calor, a gente fica aqui no jardim de casa, debaixo das árvores, para amenizar um pouco essa temperatura, não é, Hélio? É isso aí. Pegando um ventinho, né? Ai, pega bastante aqui. Gente, legal, muito legal. Muito obrigado a todos. Olha, a gente ficou muito feliz de receber essas mensagens. E é isso aí, a gente tem que se proteger. Lembrando, #SBT Rio Grande, né? Tá ali, ó. #SBT Rio Grande. Manda pra gente uma imagem. Tem na tela também, olha só. Ventilador, banho de mangueira, piscina e muita água gelada para hidratar. Amo o verão. Aí, Andressa, eu não gosto tanto assim do verão. Eu já gosto de uma temperatura mais amena. Tem outras mensagens? Mostra lá. De quem vem agora? Atenção. Muito obrigado aos nossos telespectadores, viu? A gente vai continuar, né? Vai já mandando a criatividade para enfrentar esses dias de calor. Quando eu estou em casa é só no ar-condicionado. Esse é o Bernardo Rodrigues pelas redes sociais. Muito obrigado, gente, por ter participado e segue lá a #SBT Rio Grande. 12h56, agora vamos falar de esporte? E a hora do esporte, chega as informações com o Matheus Schenck. Cadê o Matheus Schenck? Alô, Matheus Schenck. Atenção, dali uma, dali duas. Aparece na tela Matheus Schenck. Boa tarde, Matheus. Quais são as novidades? Amanhã começando o Gauchão, portanto. Exatamente, André. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E sem perder tempo, vamos conferir como é que chega a dupla Grenal para esse início de Gauchão. É hora de acabar com o período de especulações. Pelo menos a maior parte delas.
E também acabar com esse período só de margem de treino. É hora de começar o futebol versão 2022. Mas será que a dupla Grenal tá pronta? A gente vai tentar entender. Começando pelo Inter, a fotografia do time deu uma mudada. O técnico Alexander Medina, o cacique, tenta liderar a equipe rumo a um título que não vem desde 2016. E para isso vieram reforços. David foi anunciado ontem. Antes, tinham vindo o D'Alessandro por mais 4 meses, Lisiero e Wesley Moraes. O Inter tem que brigar por título todo ano, né, cara? Não só nesse ano que vai entrar agora. Nós estamos formando um grupo forte, cara. Que tal escalar o provável Inter? Bora lá! Do time que tem treinado mais seguidamente, destaque para Edenilson mais recuado e Bosquilha no time titular. Lembrando que o Yuri Alberto, por enquanto, tá aí, mas pode ir embora para a Rússia. E no lado tricolor, a fotografia em geral mudou pouco. Alguns jogadores saíram, verdade, mas o time base parece bem perto daquele que encerrou 2021 de forma melancólica. Vieram Janderson, Bruno Alves, Benítez, Orejuela e Nicolas. O objetivo é manter a hegemonia no estado, que já vem de 4 anos. Mas a verdade é que o gauchão vai servir de laboratório para a Série B do Brasileirão. Tudo isso sob o comando de Wagner Mancini. Se ele começar a mostrar resultados, não. Agora nós vamos fazer uma pré-temporada muito forte. Nós vamos trabalhar com muita dedicação, com muito afinco, e eu não vou deixar de tomar decisões. E eu não pretendo agradar tudo e todos. Tomara que a minha convicção esteja certa. Olha o possível time para o começo de ano aí. Com bastante mudança, né? Isso que a gente está se baseando nos treinos. Mas o Benítez pode jogar ali no lugar do Campas. Vamos ver como é que vai ser. A dupla Grenal se prepara para mais um gauchão, com focos diferentes para 2022. Mas eu tenho certeza que ninguém aí vai querer perder, né? E aí, o que mais, Matheus? Ô, André, a gente tem pouco tempo agora. Eu só queria mandar um beijo rapidinho para minha mãe, que está me acompanhando ali na cozinha, no cômodo do lado. Ontem a gente teve uma perda bem grande aqui em casa, né? A gente perdeu o Bob, nosso cachorrinho. A gente acompanhou ontem. Acompanhou Foi um dia... E 12 anos com vocês, o cachorrinho, o Bob, lamentavelmente ele precisou, né, partir. Mas está sempre junto com vocês. Os cãezinhos que fazem parte da nossa vida. Um beijo para tua mãe, o nome dela? Sandra. Dona Sandra, ó. Um beijo. Ela te adora, André. Tem muito bom gosto. Um abraço, Matheus. Um abraço grande. Gente, obrigado pela audiência, pela companhia. Né? Agora, às 19h20, tem a segunda edição. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30. Boa tarde a todos.